E o Pedro também, de vez em quando, está lá pregando. E é muito bom a gente poder vir aqui revê-los e ver que Deus tem abençoado o ministério da igreja, a vida dos irmãos aqui. E hoje esse desafio de a gente falar dialogando sobre desânimos. Não é? E eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em João, capítulo 12, verso 24. Mas eu queria esclarecer que eu não sou culpado por tudo, não. Pedro não está aí mais para piada ter graça, né? Piada ter graça. Hein, Pedro, eu discordei de você. Falei que eu não sou totalmente culpado por isso, não. Só o Espírito mesmo, porque... Talvez das coisas boas eu tenha cooperado, mas de outras coisas eu não tenho culpa nenhuma, não. Gente, vamos ler lá João capítulo 12, verso 24 em diante. De que modo esse texto pode trazer para nós uma resposta dentro desse tema de dialogar a respeito de desânimos e dos desânimos que a gente enfrenta e como a gente tem que buscar enfrentá-los. Diz assim a palavra do Senhor: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Senhor, agora estamos diante da Tua palavra, te pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração e nos faça, Senhor, nos alimentar dela nesta manhã. Que ela não seja apenas mais um texto que já conhecemos, mas que ela se transforme em vida para nós e que a gente consiga aplicá-la à nossa vida, Pai, no momento que cada um de nós aqui está vivendo, na caminhada contigo. Que o Senhor venha nos revigorar, nos restaurar na Tua presença, nos vivificar. Que o Senhor venha nos fazer compreender, Pai, a beleza e a profundidade do projeto que o Senhor nos propõe no Teu Evangelho. Em Teu nome te pedimos, Jesus. Amém, Pai. Eu, há algumas semanas atrás, assisti uma entrevista de um psiquiatra na televisão e ele falava que, na verdade, estatisticamente falando, 20% das mulheres hoje, estatisticamente, sofrem depressão. E aproximadamente 15% dos homens sofrem depressão clínica. Não é aquela característica de você enfrentar uma tristeza por alguma perda, por alguma crise que você esteja vivendo. Mas é uma depressão clínica, porque, na verdade, há uma tentativa, muitas vezes, da nossa parte, de controlar a nossa vida de um modo pleno, e a gente não consegue controlar a nossa vida, e essa falta de controle acarreta o que a gente chama de ansiedade, não é? A gente percebe que não consegue dar conta de tudo que tem sido oferecido. Esse excesso de informações, de alternativas, de possibilidades, de exigências sociais, muitas vezes, de exigências aquisitivas, profissionais. A gente vive num tempo de muitas exigências, de muitas cobranças, e muitas vezes nós mesmos traçamos para nós uma expectativa que a gente não consegue alcançar. E é claro que nós, estou falando, que vivemos na sociedade contemporânea, ocidental, não é? Entramos em depressão. A gente se entristece, muitas vezes a gente se vê muito cansado, com uma estafa contínua, não é? A gente não consegue se sentir disposto muitas vezes, porque a gente tem a sensação que não está dando conta de tudo que a gente se sente obrigado a dar conta. Muitas vezes nem é o que a gente de fato é obrigado a dar conta, mas o que a gente estabeleceu para si mesmo. E é normal a gente perceber esse comportamento em alguém cuja alma está desorganizada pelo pecado, cuja alma não conhece a proposta do Evangelho, que traz uma água que aquele que beber nunca mais terá sede.
A gente muitas vezes age do mesmo modo que o incrédulo, que nunca bebeu dessa água, que está tentando se saciar através de muitos meios, que não tem nada a ver com o meio que Deus criou suficiente para nos saciar plenamente. E nós, logo nós que deveríamos ser entusiasmo, significa ser cheio de Deus, ser inspirado por Deus, não é? Na etimologia mesmo do termo. Ou seja, nós deveríamos ser um povo entusiasmado porque nós somos o povo que tem Deus no coração. Então é um contrassenso a gente dizer que tem o Espírito Santo no coração, tem Deus no coração, mas está vivendo tão desanimado, cansado, desesperançado, deprimido, quanto qualquer um. Porque a gente deveria estar, sem dúvida nenhuma, entusiasmado. Então, nessa obsessão de controle pela vida, o que acontece é que a gente acaba, do mesmo modo que os incrédulos, experimentando a morte. E aí, gente, um paradoxo se estabelece. A obsessão pelo prazer e pelo controle gera ausência de prazer. A obsessão pelo controle gera descontrole. A obsessão pelo equilíbrio gera desequilíbrio, porque isso é uma coisa que faz parte da nossa natureza pecaminosa. Paradoxo é um pensamento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Ou seja, aparentemente é isso, mas na verdade é outra coisa. E a Bíblia está cheia desses paradoxos. Por exemplo, alegria no sofrimento. Não é assim que a Bíblia ensina? Que a gente é bem-aventurado quando chora, porque a gente vai ser consolado. A gente é feliz quando a gente chora, não é? A gente experimenta alegria no sofrimento, experimenta força na fraqueza, glória na humilhação. O Senhor é ao mesmo tempo servo, o maior é o menor, os últimos serão os primeiros. Muitos paradoxos, mas aqui eu queria chamar a atenção para vocês nesse texto que a gente leu, para o que eu diria que é o maior de todos os paradoxos bíblicos que Jesus fala, ensina, que é morrer para viver. Quanto mais obcecados por viver segundo a gente estabelece o que é vida, mais a gente vai entrando num ciclo de morte. Mais a gente vai perdendo a vida. Por isso Jesus, reiterando esse mesmo pensamento do texto que a gente leu lá em Lucas 9, 24, ele diz assim: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? A gente se ilude com essa ideia de ganhar o mundo inteiro, de fazer grandes realizações, às vezes até para Deus, quando na verdade muito pouco é preciso e muitas vezes a gente já tem tudo que a gente precisa, mas a nossa alma inquieta, fica insatisfeita, fica desgostosa, fica desanimada, fica frustrada e entra nesse espiral decadente de se afundar cada vez mais e de se tornar cada vez mais dependente de ansiolíticos, de recursos, para eu me manter de algum modo um pouquinho animado. Quando era para eu ser uma pessoa entusiasmada, porque eu tenho o Espírito de Deus no coração e Ele deveria sim me satisfazer, porque eu tenho uma fé nele, nesse Deus que vive em mim, que me inspira, que tem o Espírito dele dentro de mim. Agora, o que Jesus queria dizer com esse paradoxo? Será que morrer para viver seria a gente desprezar a nossa existência terrena? Não, morrer para viver é a gente viver aqui no mundo desprezando tudo que tem no mundo. Tudo que tem de bom e de ruim a gente tem que desprezar, como alguns cristãos historicamente a gente conhece, que já fizeram e alguns ainda fazem. Será que é isso? Será que é a supressão da personalidade que o próprio Deus nos deu? Deus dotou a gente de personalidades diferentes. Cada um de nós aqui tem características particulares
E Deus, de modo algum, recomenda que a gente anule essa personalidade e seja um povo homogêneo, não é? Um povo de gente igualzinha, soldadinhos de chumbo. Não, porque Ele é glorificado nessa diversidade. A beleza, a complexidade, a inteligência, a criatividade dele são expressas nessa nossa diversidade de personalidades. Será que morrer aqui, no sentido evangélico, é ser uma pessoa sem opinião ou sem senso crítico? Não, porque o próprio Deus nos dotou de inteligência e isso é parte de ser imagem e semelhança de Deus. A inteligência e o senso crítico são ferramentas das quais Deus nos dotou para a gente até compreender o ser dele e se encantar contemplando o ser dele, e se entusiasmar com o seu projeto para nós. Então, nada disso é o significado de morrer para si mesmo. Ou seja, se morrer para si mesmo, se morrer é viver, como então, ou o que é preciso para a gente, em que sentido Jesus está falando aqui de morte, que vai gerar na gente um ânimo renovado. Então, de que modo esse paradoxo pode nos fazer vitoriosos sobre o desânimo? Em primeiro lugar, o desânimo brota porque não vivemos conscientes da grandeza da missão. Logo no início do texto, Jesus diz assim, ou melhor, mais para frente, Jesus diz assim: o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para essa hora. Uma coisa marcante no ministério de Jesus é o fato de que ele era alguém completamente imbuído da missão. A gente às vezes se sente incumbido da missão, não é? Não, eu tenho que ir lá na igreja porque eu tenho uma missão lá. Eu tenho que ir naquele lugar cumprir um projeto missionário. Então a missão, na nossa visão muitas vezes equivocada, ela é parte da nossa vida. A gente está incumbido dela. Mas na visão de Jesus, ele não estava incumbido apenas, ele estava imbuído. A missão condicionava toda a sua vida, toda a sua existência. E ele nos ensina a pensar na nossa vida aqui dessa forma também. Não compartimentalizar, não, meu trabalho é meu trabalho. Aí Deus eu vou lidar com ele em outro compartimento, no compartimento da missão. Quando na verdade o Senhor quer que a gente se tenha consciência tanto de que estamos já no campo missionário, executando uma missão em ação, entusiasmados pela presença dele no nosso coração, como também ele quer, através dessa missão, encher a nossa vida de sentido e nos fazer, como Jesus, dizer: não, eu vim exatamente para isso, é a missão que enche a minha vida de sentido. Entendem a lógica? Para Deus, tanto faz a morte e a vida. Jesus estava naquele momento se preparando para a crucificação, se preparando para a morte, não é? E aí, naquele momento, ao invés de ele perceber, vamos dizer assim, uma espécie de desesperança, que muitas vezes Salomão expressa ali no Eclesiastes, não é? Não, aí que ele vê o valor de fato da vida, porque para Deus não importa se você vai viver ou morrer, desde que você faça isso imbuído da missão, dentro do escopo da missão, do propósito para o qual ele te preparou. E essa missão tem que afetar o modo como nós conduzimos nossa vida conjugal, como nós educamos nossos filhos. Ou seja, o próprio Senhor nos deu o exemplo de como viver, de como nos relacionar, de como cumprir essa missão em todos os seus âmbitos. Que valores a gente tem que empregar nisso tudo? E muitas vezes a gente se sente vencido pelo cansaço e pelo desânimo, sem conseguir dar conta, porque a gente está exigindo muito mais do que o próprio Deus exige de nós. A palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor sabe quem eu e você somos. Ele conhece as nossas limitações, de modo que aquilo que muitas vezes a sociedade impõe que você tem que dar para o seu filho, que você tem que fazer para você ter um casamento realizado, viagens, luas de mel e coisas para manter aceso. Se você está simplesmente
imbuído da missão e respirando a missão e o amor de Deus no seu dia a dia, tudo vai ganhar vida, sentido e alegria. E aí o entusiasmo vai brotar. O trabalho não é aquele peso que eu tenho que carregar. Eu tenho que ir lá porque, afinal de contas, eu tenho que pagar minhas contas. Eu sou obrigado a ir lá. Não. Eu vou lá e glória a Deus porque eu tenho um trabalho. Eu sou grato por isso. E eu vou lá fazer o meu melhor para que aquelas pessoas, vendo o meu entusiasmo do trabalho, digam: que fé é essa que você tem? Que Deus é esse que você tem? Que faz você agir assim entusiasmado, mesmo com coisas tão cansativas, desgastantes. Esse renovo que vem de Deus é o que tem que dar sentido à nossa missão e nos capacitar a ela. Eu tenho uma filha de 9 e um filho de 5. E a gente que é pai entende o que é, nessa fase da vida pelo menos, né, que é até onde eu posso falar, o que é viver a missão no limite, não é? A missão de ser pai é uma missão muito mais extenuante e exige muito mais de nós do que a nossa cultura tem nos ensinado a se preparar para dar. A gente vive numa cultura muito individualista e esse individualismo faz a gente ter dificuldade com o nível de abnegação que a paternidade implica. E aí, gente, eu preciso todo dia falar: Senhor, me ajuda a ser um pai sábio. Me dá sabedoria para responder aos meus filhos da forma certa, na medida certa. Porque eu não consigo encontrar esse equilíbrio em mim. Não é? Ou é o extremo da moleza ou é o extremo da dureza. Não é? Ou é o extremo do coração mole, do chamego e das brincadeiras, do bom humor. E aí daqui a pouco seu filho está te tratando como o irmão mais novo dele. Né? Seu filho de 5 anos te trata como se fosse o irmão mais novo dele. Ou então o extremo da disciplina rigorosa, da ira paterna, não é? Que a gente tem que ter, o próprio Deus tem diante dos nossos erros, não é? Então essa sabedoria precisa ser construída todo dia. Senhor, me ajuda a não só perceber que essa missão que eu tenho aqui com meus filhos, com a minha esposa, com a igreja, com o meu ambiente de trabalho é uma missão grandiosa, maravilhosa e me enche de sentido e eu quero me entusiasmar com isso. Eu não quero ser derrotado e vencido, do mesmo jeito que quem não tem fé nenhuma é. Desânimo é uma característica própria de quem não tem fé. E a gente precisa parar, pensar e repensar. Contente-se com a missão que você recebeu do Senhor. Pare de colocar expectativas e missões que Deus não está cobrando de você. Se for necessário, volte ao Evangelho, leia as pregações de Jesus e veja exatamente o que Ele está cobrando de você e contente-se com isso. Senhor, eu simplesmente quero isso. Chega de ficar tentando impor o que eu tenho que ser e fazer neste mundo. Porque a nossa sociedade faz isso, impõe fardos pesados, não é? Muitas vezes para a gente carregar. Segundo lugar, o desânimo surge quando abandonamos a busca zelosa por uma vida santa. Por isso Jesus diz no verso 25, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Morrer é odiar, em certo sentido, a vida neste mundo. Ou seja, ele não está falando aqui, é claro, de odiar as coisas boas que Deus criou para nós desfrutarmos em santidade. Ele está falando aqui de odiar esse sistema de valores que só tem a minar a nossa alma, que só tem a nos fazer afundar em desânimo, em depressão. A gente tem que se purificar disso. Esse sistema de valores que fica tentando te empurrar a goela abaixo, de que você tem que experimentar o prazer, de que não basta você ter a esposa que tem, ter a vida que tem, você ainda não chegou lá. Esse sistema competitivo que te faz sempre se sentir um passo atrás de todo mundo, a grama do vizinho é mais verde, o outro é melhor, e eu estou sempre defasado, e eu preciso provar que eu sou alguma coisa. Na verdade, gente, ele está falando a respeito de odiar todo esse sistema que coloca a gente, muitas vezes, vivendo valores errados, ou imerge a gente no pecado. Está falando a respeito de santificação. Morrer
no sentido do Evangelho, é fundamentalmente santificar-se. Odiar o mundo é odiar esse sistema pecaminoso que tem destruído muitas vezes muita gente na sociedade. Ele está falando, olha, não tem nada mais capaz de minar a sua vida, de sugar as suas energias, do que o pecado. O pecado é destruidor, principalmente para a vida do crente. Um cristão convicto, quando peca, se sente derrotado naquele momento. E ele está falando, olha, vocês querem viver, vocês precisam odiar o mundo. Vocês precisam realmente lidar com certas coisas impuras desse mundo de uma forma separada. Paulo fala em Colossenses 3:5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Paulo diz também em Romanos 8:13, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos entusiasmados. Não vivemos de acordo com a carne. Não vivemos de acordo com o mundo, com a lógica da nossa era. Nós vivemos na contramão de muita coisa. Nós vivemos, sem dúvida nenhuma, o Evangelho é uma contracultura. E a gente está aqui não para impor nossas ideias como cristãos, a gente está aqui para viver e encarnar essas ideias, que são, na verdade, o Evangelho, em sua pureza. Buscar a pureza que há no Evangelho. Se por um lado o pecado mina as nossas energias, por outro lado também, gente, não há prazer mais compensador do que o prazer de dizer não para o pecado. De você ser pressionado a cair em determinada situação e você se sentir capacitado por Deus a dizer não. Quem sabe a desligar o computador, a desligar a televisão, a desligar e a se desconectar daquilo que está te levando à impureza. A dizer não para uma proposta de propina, de uma coisa assim no trabalho, de uma questão ética no trabalho. O prazer e a compensação de saber que naquele momento você está no centro da vontade de Deus para você. Que o teu Criador naquele momento está se agradando de você e dizendo, que bom que eu criei o homem. Que bom que ele me ama e tem respondido a esse amor em obediência. A santificação, ou seja, a confrontação do pecado é a coisa talvez mais urgente de ser pregada hoje, muitas vezes mais evitada, porque falar contra o pecado hoje é uma coisa muito impopular. Pregar radicalmente contra o pecado, biblicamente contra o pecado. E aí muita gente às vezes evita falar sobre isso. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que esse é o grande tema de capa a capa. Cristo é o tema de capa a capa, e Cristo é o modelo de cidadão do reino que eu e você buscamos viver. O autor de Hebreus diz lá no versículo 14 do capítulo 12, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não existe verdadeiro cristianismo, verdadeira conversão, verdadeiro novo nascimento, se não há santidade, se não há santificação. Spurgeon dizia que a santificação é o lado visível da salvação. E a gente precisa, sem dúvida nenhuma, irmãos, atentar para isso. Como é que eu posso saber se eu sou salvo? Aquela pergunta do jovem rico, né? Como posso ter certeza da salvação? Basta olhar o modo como você tem procurado ser coerente com o Evangelho até as últimas consequências. Aquele que perseverar até o fim, Jesus disse, será salvo. Quem é salvo? Salvo é aquele que está na luta por santidade. E quem vive dentro dessa luta pode até, em dado momento,
se sentir abatido, mas nunca destruído. Pode até no momento se sentir fraco, mas nunca vencido totalmente. Pelo contrário, quando a gente está dentro dessa luta, a gente tem um propósito para viver. A santificação é um propósito. A santificação, que é morrer para si mesmo, enche a nossa vida de sentido e de vida segundo Deus. Não é como Paulo disse: vivo não eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Essa vida que eu tenho pela fé é uma vida extremamente entusiasmada, e não há desânimo nenhum que subsista a ela. Santificação é Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo fala isso em Colossenses 1:27. Cristo em nós é a esperança da glória. Esperança é vitória sobre o desânimo. Persiga uma vida santa, pois só ela pode trazer um prazer e uma compensação que pecado algum pode proporcionar. Nada mais entusiasmante. Terceiro e último ponto aqui da nossa exposição a respeito desse diálogo sobre o desânimo é que o desânimo é superado quando nos contentamos em ser filhos. Na verdade, meio que um desfecho de tudo que Jesus está ensinando aqui nesse texto. No verso 6 ele diz assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. O que Jesus está falando aqui? Ele está estabelecendo o DNA do servo, do filho. A identidade que nós, na regeneração, no novo nascimento, já recebemos de Deus. Porque, às vezes, a gente está tentando ser o que Deus não exigiu que a gente fosse. Não é? E a gente entra num ciclo de vida, numa rotina, vamos dizer assim, num processo de busca de realizações e num excesso de afazeres, na tentativa de, pelo fazer, construir uma identidade que nos torne aceitáveis diante das pessoas, não é? Que confirmem ou nos confirmem diante das pessoas. Queremos nos reafirmar pelo que fazemos. Mas Jesus não era assim. Ele não fazia para se reafirmar, mas ele fazia a partir da identidade que ele já havia recebido do Pai. O Pai virou para ele e disse, no momento que o pássaro desceu sobre ele ali, disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus naquela forma, e o Pai fala isso: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Não é assim: esse é meu filho amado que tem grandes realizações, grandes coisas, grandes expectativas, que vive ansioso, tentando construir um sentido para a vida dele. Não, Deus já se agrada de nós também, como filhos. E a gente precisa aprender isso, que essa missão que Ele delegou a nós enche a nossa vida de sentido e deve encher. Alguns de vocês devem ter assistido aquele filme Carruagens de Fogo, e aí Eric Liddell, que é um maratonista inglês, na Olimpíada de 1924, ele é confrontado pela esposa, que diz para ele assim: olha, Eric, o que você está fazendo? Porque Eric tinha um chamado missionário também, para ser missionário na China, e ao mesmo tempo ele era um excelente atleta, e os ingleses então colocaram ele na reta da Olimpíada para ele disputar, né, as corridas pela Inglaterra. E ele então começa a treinar para aquela Olimpíada, para ele se destacar e conseguir um bom resultado. E uma frase muito marcante no filme é que a esposa dele vira para ele: Eric, por que você está se empenhando tanto para obter essa vitória? Meio que desprezando aquilo, dizendo: olha, você não percebe que esse chamado seu para ser missionário na China é muito mais importante e superior? Aí ele diz: eu sei que Deus me chamou para ser um missionário, mas eu sei também que quando eu corro, eu sinto o prazer de Deus. E a verdade é que muitas vezes a gente não consegue sentir o prazer de Deus naquilo que a gente faz, muitas vezes fora da igreja, não é? Porque a gente compartimentalizou a fé. E Deus quer que a gente se entusiasme, se sinta servo dele
concorrendo uma maratona, não é? Cumprindo uma tarefa plenamente no trabalho, bem executada. Ele quer que a gente perceba o prazer dele brincando com nossos filhos, não é? Fazendo carinho na esposa, namorando nossa própria esposa ou namorada, enfim. Ele quer que a gente perceba que ele se agrada de vidas vividas aqui como filhos dele. E a gente se contente com isso. Que a gente de uma vez por todas pare de ficar tentando se reafirmar com coisas que ele não tem cobrado de nós, não tem exigido de nós. Que a gente pare de ficar tentando assumir identidades que não são a identidade dele para nós. A gente está vivendo num tempo, tem um livro que me marcou muito, achei muito valiosa a leitura, do Ricardo Barbosa, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, e que chama Identidade Perdida. E uma coisa que ele diz ali é que a gente hoje está mais organizado como sociedade do que nunca, não é? A gente entra no ônibus e agora tem o assento do idoso, o assento do deficiente físico. Aí o argumento que ele usa é o seguinte: isso traz para a gente uma sensação de que a gente está evoluindo. Mas na verdade, 50 anos atrás, se um idoso entrasse no ônibus, todo mundo se levantava na hora para dar lugar ao idoso. De modo que há um encolhimento da humanidade, do respeito, não é? Há um encolhimento da educação, da percepção humana, da sensibilidade de um em relação ao próximo, do nosso papel enquanto sociedade. E muitas vezes esse encolhimento está afetando também os cristãos. A gente não tem caminhado no sentido de uma evolução por uma razão muito simples. A gente não tem consciência da grandeza da missão que o Senhor delegou a nós. A gente não tem procurado em santidade lutar para viver esse evangelho plenamente. E o grande desafio que eu trago para a minha vida hoje é exatamente retomar essa luta. Já perceberam que as pessoas, às vezes, mais saudáveis que você conhece são as pessoas mais prestativas, são as pessoas mais capazes de ajudar o outro e prontas a ajudar, e menos autocentradas, menos focadas em si mesmos, menos individualistas. Essas são as pessoas que mais prazer têm na vida. E a igreja é um prato cheio para a gente desenvolver essa habilidade de ser altruístas, de ter empatia, de perceber a dor do outro, de sentir o outro. Isso é evoluir como cristão e como ser humano. E isso, irmão, sem dúvida nenhuma, vai tirar a gente desse ostracismo que só adoece a gente, coloca a gente em depressão. Vai impulsionar a nossa vida. Isso é Deus em nós, isso é entusiasmo. E a gente precisa buscar cumprir, para a glória de Deus, esse projeto, se a gente quiser vencer de uma vez por todas o desânimo. Eu queria só sistematizar aqui 3 aplicações de tudo que a gente falou aqui. Em primeiro lugar, vamos superar qualquer desânimo quando percebermos quão gloriosa é a missão que Ele delegou a nós. E aí a gente não vai mais se sentir incumbido de uma missão, mas imbuído por ela e condicionado totalmente por ela, energizado por ela, empolgado pela missão, aberto a ela, disposto a mudar, disposto a olhar mais para o outro, a preferir em honra ao outro, em detrimento de mim mesmo, como a palavra recomenda. Então, guarde isso no coração. Nunca desmereça a sua missão. Nunca desmereça o seu papel como membro do corpo de Cristo. Não foi à toa que o Senhor deu para nós essa ilustração, porque nenhum de nós desprezaria qualquer dos seus membros, por menor e menos importante que fosse. Mas nós valorizamos e cuidamos de cada parte do nosso corpo. E o Senhor está com isso dizendo: olha, não pense que você é prescindível. Não pense que o corpo pode caminhar sem você. Você é parte fundamental, essencial e vital desse corpo. E você fora desse corpo morre. Você tem uma missão. Sinta-se imbuído
dela, entusiasme-se com ela, alegre-se, como Jesus fez. Eu vim exatamente para isso, é para isso que eu estou aqui, é isso que dá sentido à minha vida. E se eu tiver que morrer por isso, tudo bem, porque eu estou morrendo bem. Foi essa a leitura do Senhor. Segunda aplicação, vamos superar o desânimo quando perseguirmos uma vida santa, pois só ela pode trazer um prazer e uma compensação que pecado algum pode proporcionar. Não adianta você dizer, não, eu tenho buscado viver uma vida santa com Deus, mas eu estou tão desanimado com tudo. Dificilmente, gente, porque quem está buscando uma vida santa diante de Deus já está no meio de uma luta. E a luta é algo que dá propósito para a vida, que energiza a nossa vida também. A carne milita contra o espírito porque são opostos entre si. Eu estou no meio dessa luta e eu quero sair vitorioso dela. Terceira e última aplicação, vamos superar o desânimo quando nos contentarmos com a identidade que recebemos de Deus em Cristo, que decidiu nos adotar e chamar de filhos. Quando nos contentarmos simplesmente com o que Deus diz exigir de nós, ou com o que Ele estabeleceu para nós, e a gente passa a sentir o prazer dEle, a alegria dEle, sabendo que Ele não espera de nós perfeição, mas apenas uma postura coerente, uma postura de alguém que de fato está numa luta gloriosa contra o pecado, numa luta gloriosa por cumprir a missão, e está sendo energizado pelo Espírito Santo, entusiasmado por Ele a viver dentro dessa luta. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Pai querido, queremos Te louvar pela Tua palavra que nos traz tanta riqueza para a gente conseguir se contrapor a este mundo, a esta cultura que muitas vezes exige de nós aquilo que não podemos dar e nos coloca em situação de aperto, de tristeza, de angústia. Senhor, sabemos que há recursos para tratar desânimo, depressão, mas cremos que o maior recurso que nós temos para ser vitoriosos sobre o desânimo, Senhor, é a fé que temos no Senhor, é o dinamis, o poder do Teu Espírito Santo vivendo em nós. Por isso vem nos tornar gente entusiasmada, que percebe que a missão que está diante de nós é uma missão gloriosa, tremenda, maravilhosa, e que a gente viva essa missão intensamente, Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, Pai.